sou a Emily, faço parte do time de marketing da Lambda. E eu queria falar um pouquinho do que a gente faz para vocês. A gente apoia muitas comunidades, né, aqui, cedendo espaço para vocês trocarem conhecimento, né? E também para que vocês vejam as oportunidades que a gente tem aqui, se interessarem a vocês, enviar para a gente currículo e tudo mais. Tá? Então, a Lambda, nós somos uma empresa de tecnologia da informação, né? A gente se destaca no mercado com desenvolvimento de softwares, tá? Então, a gente, desde a ideia até a segurança do cliente, né? Então, a gente tem grandes clientes, a gente não trabalha com escopo fechado, só com escopo aberto, então a empresa pode vir com a ideia dela, e se a gente conseguir atender, a gente faz. Tá? Então, basicamente, desenvolvimento de aplicativos mobile, de sistemas web também, e com inteligência artificial. A gente trabalha também com projeto de dados, né? Nós somos parceiros da Microsoft, a gente trabalha com o Azure também, servidor Azure, e através desse projeto de dados a gente desenvolve chatbots, robôs, sistemas inteligentes. Tá? Você já conhecia? Alguém já conhecia a Lambda? Já tinha vindo aqui? Não? Você conhecia? De onde você? Ah, bacana. Bom, eu peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais, então, se vocês tiverem interesse de ver os eventos que a gente tem, né? Então, nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, tá? A gente também tem, bastante gente conhece a Lambda pelos podcasts, né? A gente desenvolve podcasts técnicos e não técnicos. Então, nós estamos no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Se vocês quiserem ouvir, estão convidados aí. Toda sexta-feira sai um podcast novo. Então, um exemplo aí, o último podcast foi de NoSQL, né? O anterior foi tem também sobre Harry Potter, sobre séries, tá? Então é bem bacana. Produzido pela Lambda mesmo, a gente também convida pessoas. Então nós temos um estúdio lá em cima, na verdade. A Lambda é o mezanino e o primeiro andar. Se alguém tiver algum podcast, eu tenho um amigo que tem um podcast que é gravar, não tem aonde gravar, a Lambda cede espaço também, é só falar comigo, tá? E nós temos vagas abertas, tá? Pessoa desenvolvedora de software e pessoa agilista. Então, se vocês tiverem interesse, ali perto do café de vocês tem o QR Code, né? Vocês podem aproximar o QR Code que vai abrir nosso Recruiter Box. Lá tem todas as vagas, só vocês preencherem com o nome de vocês. É um formulário rápido, com nome, sobrenome, anexo o currículo, manda pra gente. A gente chama pra entrevista se tiver dentro do perfil que a gente espera, tá? É isso. Obrigada. Boa sorte aí, bom evento. Alguém tem dúvida? Agradecer ao David, ao pessoal que organiza o evento, por ter me convidado para vir aqui para conversar com vocês. E principalmente agradecer a vocês por estarem aqui hoje, né? Porque hoje é segunda-feira, então segunda-feira já é aquele dia, né, que a gente sai de casa querendo voltar para casa. Então aquele dia cansativo, tá depois do fim de semana, tá tendo bastante bloquinho de carnaval, quem foi entrando no fim de semana tá cansado também. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje para a gente conversar, trocar ideia. Acho que é super legal e eu gosto do formato de meetup porque é uma coisa bem orgânica, assim. Então é algo que a comunidade organiza, as pessoas organizam e quem vem realmente tem interesse no assunto. E é legal porque essa é a ideia mesmo, a gente compartilhar, a gente conversar e a gente trocar muita coisa. E além de ser segunda-feira, né, que já é aquela tristeza, sexta-feira começa o carnaval. Então essa semana é aquela semana meio várzea, né? Então a sala está cheia, eu fico bem feliz por isso e agradeço de verdade a presença de vocês. E agora vou me apresentar para vocês me conhecerem. Então, eu sou Renato, eu sou formado em design digital, eu sou pós-graduado em direção de arte para digital também. E eu já trabalhei com alguns assuntos diferentes ao longo da minha carreira. Eu comecei a minha carreira trabalhando em 2007 como arquiteto de informação. Aqui eu coloquei o X porque arquiteto de informação era o termo que era usado na época, ninguém usava o termo UX ainda. Eu comecei trabalhando lá no portal IG. Então, eu trabalhei com portal de internet. Na época, os portais eles eram o ponto de início ali da navegação web, né? Todo mundo geralmente começava a navegar pelo portal, isso foi migrando, então hoje todo mundo começa navegando pelo Google, começa pela própria barra ali do navegador. Mas eu comecei a minha carreira como arquiteto de informação, então na época as coisas eram bem divididas, a gente ainda não falava de mobile first, era um tempo bem, faz bastante tempo, desde 2007 já passou bastante, muita coisa mudou, mas eu comecei minha carreira como arquitetura de informação. Depois eu trabalhei com direção de arte on e offline, então eu trabalhei na editora Globo, atendendo algumas marcas. Tem até um amigo ali que trabalhou comigo também lá. Então, esse momento foi interessante porque quando eu estava na Globo foi quando o iPad começou, quando o iPad chegou no mercado e as edições digitais começaram a ganhar relevância. Então foi um momento bem interessante de ver a transição, assim. Todo mundo estava acostumado a fazer o offline, o anúncio tradicional, veio o iPad e tudo mudou.
Então a gente começou a pensar em novos formatos interativos, então foi uma mudança bem legal. Depois eu trabalhei com comunicação e estratégia de marca. Eu trabalhei numa agência de PR chamada Catch, e lá eu vendi algumas marcas de P&G, então eu migrei também um pouquinho do que eu fazia antes. Depois eu tive uma passagem trabalhando com jogos, eu trabalhei numa startup de jogos infantis voltados para crianças. Eu não sou gamer, assim, eu gosto de jogar videogame, mas muito pouco, então foi uma experiência muito legal. Lá, pessoal, pode entrar brincadeira aí no fundo, tá? Se vocês quiserem pegar, fica à vontade. Tem algumas aqui na frente também. Então eu trabalhei nessa startup com jogos, foi uma experiência bem legal. Lá eu comecei a coordenar o time de criação, então a startup era dividida em time de desenvolvimento e time de criação, ilustrador, modelador 3D, a galera de UX também tinha, designers, esse grupo era o grupo que eu cuidava. E depois eu fui trabalhar em banco. Nunca na minha vida achei que fosse trabalhar em banco, né? Tipo, achei que quem faz design nunca imagina que vai trabalhar em banco um dia. E, enfim, estou até hoje trabalhando no Itaú. E além disso, sou professor também, então eu dou aula de pós-graduação e nos cursos livres. E aqui é um pouco das marcas que eu já atuei. Então eu dou aula de pós na Embi Morumbi, e curso livre na Belas Artes, é um curso que se chama UX na Prática. Sou eu mais 3 professores, então se quem quiser interesse em saber um pouquinho mais, isso tem na internet. E o Itaú é onde eu estou até hoje, eu estou lá há 3 anos. Eu entrei lá trabalhando na área de canais, na superintendência de UX. E há pouco tempo, em setembro do ano passado, eu mudei para o marketing, trabalhando com design de serviço, que é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês. E daí, o assunto que eu quero falar, né? Quando eu conversei com o David, eu fiquei na dúvida pensando, o que eu trago para compartilhar com vocês, né? Qual que conteúdo eu trago? Eu não queria falar só sobre o que é design de serviço, isso eu vou falar também, que eu acho que é muito legal, uma especialidade que eu gosto bastante, enfim, eu gosto muito de design, então isso eu ia falar naturalmente, mas eu queria trazer algo além. Então eu queria trazer algo do momento que eu estou vivendo atualmente dentro do banco para eu conseguir compartilhar com vocês o que tem acontecido, o que eu tenho aprendido, o que é possível para vocês de alguma maneira também. Então, para dar um pouquinho de contexto, como eu falei, em setembro eu mudei de área, então eu estava numa área de canais e eu estava dentro de uma superintendência com muita gente de UX. Então eram 103 profissionais de UX, é um time muito, muito grande. Então lá todo mundo falava a mesma língua, então, todo mundo, a maioria era formado em design, por mais que tinha outras formações também, antropologia, pesquisa, etc., mas todo mundo estava ali, era todo mundo parecido, todo mundo falava a mesma língua, era muito fácil de você debater especialidade e tudo mais. Quando eu fiz essa mudança para o marketing, eu fui assumir uma gerência, que era de gerência de design e serviço, e eu cheguei num contexto totalmente diferente. Eu cheguei num contexto de marketing, onde a especialidade é o marketing, então as pessoas não entendem muito ali do design de serviço. Eu cheguei já, a estrutura estava desenhada, então hoje nós temos 4 gerências de design de serviço lá dentro. Os assuntos que cada gerência cuida também já estavam definidos. Eu cuido de assuntos de não correntistas, então cartões, seguros, veículos, enfim. Então esse desenho já estava feito. Mas quando eu cheguei lá, o desafio era e ainda é tornar a especialidade de design relevante. Porque imagina, por exemplo, a minha chefe, ela não tem formação de design, então ela não tem conhecimento da especialidade. As pessoas que eu trabalho no dia a dia, os pares, os parceiros também não. Então são pessoas ali, é um trabalho que além do que o time tem que entregar, e a qualidade do que tem que entregar, eu tenho que fazer todo esse trabalho dentro de casa para ganhar relevância, para o meu time ter ali o conforto, ter toda a estrutura que a gente precisa para trabalhar. Então esse é o desafio que eu tenho hoje, lá no banco, e eu achei que fosse legal trazer isso aqui para compartilhar com vocês, porque é uma maneira, talvez alguns de vocês também estejam passando por esse momento. Eu falei um pouquinho com o Paulo ali, ele falou que está formando a área que está crescendo, então eu acho que de uma maneira eu posso contribuir e vai ser legal eu falar alguma coisa do momento atual. Daí, antes de eu começar, eu queria também conhecer um pouquinho de vocês. Não vou pedir para todo mundo se apresentar, mas eu queria entender um pouco assim, do contexto de cada um. Eu vi que lá na inscrição o título que estava era o que é Service Design. Então eu queria entender um pouco assim de vocês, que áreas que vocês atuam. Quem quiser falar a empresa pode falar, mas eu queria saber a área. Então é a área financeira, é a área de saúde, de que área que vocês vêm? Quem aqui é formado em design, por exemplo? As outras pessoas que não levantaram a mão, qual a formação de vocês? Só uma, só para eu Relações internacionais. Relações internacionais. E você trabalha em que setor? Então, na verdade, eu trabalho um pouco de cada. Eu estou mais focado em finanças, mas agora eu estou migrando para o X e vim aqui para poder conhecer um pouco mais um pouco de design de serviço, que eu acho uma área interessante também. Legal. E é isso. Relações internacionais, legal, muito interessante. Quem mais quer falar a outra formação? Tecnologia. Tecnologia, legal. Você trabalha em que setor? Eu trabalho com gestão de projetos culturais. Legal, interessante. Eu tenho um pessoal no meu time que era formado em biologia, depois ela fez uma faculdade de engenharia e hoje ela trabalha em design de serviços. Você é de biologia?
Legal, legal. O que é interessante do design é isso, assim, eu acho que não importa a sua formação, quando a gente fala de design, a gente fala de colocar o usuário no centro, entender a necessidade, entender também o que o negócio quer, o objetivo, e a gente conseguir cruzar. Como a gente fala muito de ter time multidisciplinar, misturar visões diferentes, né, bagagens diferentes, então a formação é muito legal, assim, você colocar para conversar alguém que é formado em biologia, ou antropologia, ou relações internacionais, cada um traz uma visão, uma bagagem diferente, e é isso que enriquece, de fato, a qualidade e a riqueza dos projetos, né? Quem mais aí fala? Vocês? Deixa eu falar que eu já gravo depois. Hoje eu trabalho com origami, palestras, mas eu tenho 21 anos de marketing digital. Eu já tive agência, né? Já fiz wireframe. Legal. E hoje acho que está muito. Espero ver, acho que imagino que está muito mais focado na relação, nas pessoas, do que na parte mais técnica, né? Essa é a minha expectativa hoje. Eu trabalho com educação. Eu estou trabalhando atualmente num novo projeto da Prefeitura de Jundiaí. Legal, e a educação é voltada para que faixa etária, assim? Educação e ensino básico, de 0 a 11 anos. Legal. Mas, na verdade, eu sou pedagoga e nesse projeto a criação, né, de um centro que vai se relacionar com a comunidade. Então, Legal. já tem aplicativo, já tem tudo isso. E a gente está trabalhando num grupão lá. Legal. Vocês vão ver que o design de serviço, quando a gente fala design thinking também, tudo isso se aplica a qualquer contexto, a qualquer realidade. Então é legal que é algo que você pode usar. E acho que depois que você incorpora o mindset, você aprende, você usa inclusive para o seu dia a dia, assim, para a sua vida pessoal. Você vai planejar uma viagem, quando você vê, você está pensando, raciocinando exatamente nas etapas que tem ali para que no final você conseguir atingir o objetivo que você quer. Então é legal que é meio que um caminho sem volta. Fala, que quem aprende e tem a formação técnica, depois não consegue pensar mais de outro jeito. Mais alguém quer falar? Quer compartilhar? Não? Todo mundo seguindo. Então, vou começar falando a introdução sobre o que é design de serviço de fato. Então, o design de serviço ele é uma abordagem interdisciplinar que ele mistura diferentes métodos e ferramentas e diversas disciplinas. Então, assim, a gente não consegue encontrar na literatura uma definição exata de design de serviço. É algo realmente muito complexo. O design por si só já tem uma complexidade muito grande. Então, eu falo de projeto, enfim. E quando eu falo de serviço, também mais ainda. Então, tem a questão de produto, tem a questão de serviço, a complexidade disso é muito grande. O design de serviço realmente é muito complexo. A gente não tem uma definição única, ou seja, a gente tem várias definições. E para ajudar a gente a exemplificar, esse é um livro que eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais de design de serviço, é legal. Ele fala sobre design thinking e design de serviços, é super bacana. É um livro bem grande, mas a leitura é fácil, traz um monte de ferramenta, conta um pouco de história, então é um livro bem legal. E foi desse livro que eu trouxe duas definições. O livro tem algumas páginas de várias definições diferentes. Eu trouxe duas que eu gosto bastante. A primeira, então, são serviços conscientemente projetados por designers, que incorporam novos modelos de negócios, são empáticos às necessidades do usuário e buscam criar um novo valor socioeconômico. Então aqui eu gosto dessa definição porque a gente está falando de um projeto, né, aquilo que é projetado, então tem a questão do design. A gente está falando sobre negócios, então a gente sempre atende uma necessidade de um stakeholder de uma empresa. E a gente está falando da necessidade do usuário, ou seja, de colocar o usuário no centro. E no final ele traz a questão de gerar um novo valor socioeconômico. Então essa é uma definição do Instituto de Copenhague, se não me engano é isso mesmo. Então é uma definição que eu gosto bastante. A segunda definição que eu trouxe é que o design de serviços ajuda a criar novos serviços ou melhorados já existentes. Isso eu vejo muito na minha realidade lá no banco. Então, assim, tem projetos em que a gente tem que criar coisas novas e tem projetos que a gente tem que melhorar aquilo que já existe. Seja porque já existe há muito tempo, seja porque tem algum legado que está impedindo daquilo ser melhor, mas a gente sempre trabalha ou com algo novo ou melhorando o que já tem. De modo a torná-los mais úteis, utilizáveis e desejáveis para os clientes, bem como eficientes e eficazes para as organizações. Então, o que é legal de ver, tanto de uma definição quanto da outra, é que o design de serviço, ele olha para duas coisas principais. Ele olha para o cliente, então, ou seja, quem vai consumir e vai ser atendido por aquele serviço. E ele olha também para a organização, ou seja, tanto para o interesse da organização, tanto para aquilo que eu preciso fazer para que um serviço exista. Qualquer serviço ele tem uma cadeia ao redor dele para que ele seja possível existir. E ele precisa ser relevante, precisa atender uma necessidade do cliente. Então, o design de serviço ele olha para esse todo. Tem uma outra definição, que é essa daqui, que fala assim, design de serviço é o que faz você escolher uma cafeteria e não a outra, pensando que eu tenho um lugar com o mesmo produto e com o mesmo preço. Então, vamos supor que eu tenho duas cafeterias e eu vou escolher uma ou outra, vou pagar a mesma coisa, por que eu entro em uma e não na outra?
Os fatores que me fazem escolher é o design de serviço, é aquilo que está por trás, é a experiência que eu tenho ao interagir com essa cafeteria. Quando a gente olha então para a questão do cliente e organização, então ao lado do cliente eu tenho uma série de coisas para mapear para entender quem é esse meu cliente e quais são as necessidades que ele tem. Então eu faço análise de mercado, eu olho para a comunidade, para a sociedade, eu olho aspectos políticos, dependendo da situação política, isso vai estar impactando na necessidade do cliente de uma forma ou de outra, para a economia, para tendências, e eu começo a entender aqui quais são os touch points, então qual é a jornada desse cliente. A minha marca está presente em quais canais que ele vai interagir. Experiência de qualidade, afinidade com a marca, feedbacks constantes para eu conseguir entender o que o meu cliente quer. Esse conjunto aqui a gente chama de satisfação. Essa imagem é bem legal, que é da Denise, ela é uma consultora de experiência. Eu encontrei essa imagem e achei que ela resume bem assim, o que eu queria falar. Então aqui, olhando para o cliente, necessidade real dos clientes, necessidade real do mercado, isso gera um contexto para a gente então entender o que o meu cliente quer e o que eu posso criar para atender alguma necessidade dele. Ou seja, se eu crio algo para atender uma necessidade, o desejo de uso vai ser maior, porque ele é útil. E por outro lado, quando eu olho para a organização, então eu estou falando aqui de produtividade, então eu vou pensar em equipe, fornecedor, parceiro, mercado, concorrência, tecnologia, eu vou ver todo o contexto para aquela solução que eu pensei, para que ela consiga existir de fato, e para que ela seja operada, que ela funcione da melhor maneira possível. E aqui tem a questão, então quando eu falo de organização também, de entender qual é a estratégia da minha organização, então se eu atendo uma área de negócios, qual é o objetivo da área de negócios? Quais são os KPIs que eles estão olhando? Quais são as OKRs? O que ele quer desse ano atingir até o final do ano? Eu tenho que considerar isso para que o meu produto consiga, ou o serviço consiga atingir essa expectativa. Conceito de soluções, mudança de cultura, talentos. Então, de um lado eu penso no cliente, então aquilo que é útil, utilizável e desejável, e para o outro eu olho para a empresa, gerando eficácia e eficiência. Tá? Então, esse são os dois lados, é o todo que o design de serviço olha. Alguém quer perguntar alguma coisa? A complexidade é grande mesmo, tá, gente? É meio que colocar o todo, assim. Então, eu vou continuar, tá? Por que design de serviço tem ganhado relevância? Então, assim, o design de serviço já existe há muito tempo, mas acho que no Brasil ele tem ganhado uma relevância cada vez maior, então a gente vê cada vez mais empresas tendo design de serviço, e eu atribuo isso a três pontos principais. O primeiro que é a área da experiência, depois a economia da experiência e a tecnologia em rede. Para mim, esses são três motivadores que são chave para a relevância, porque as pessoas estão falando tanto de design de serviço. A área da experiência, esse aqui é um material que eu peço desculpas se esse slide está sem fonte. Eu sempre trago a fonte dos slides, mas aqui eu já apresentei isso tantas vezes que eu acabei montando no fim de semana e eu nem lembro de onde é a fonte. Então, se alguém lembrar de onde a fonte quiser falar depois, eu ensino aqui, porque nos meus materiais já não tem fonte mais. Mas enfim, se a gente olhar historicamente como que a comunicação, como que o contato era feito com o cliente. Eu tinha uma primeira onda onde o que valia era o atributo do meu produto, então eu falava o que eu faço e aquilo era o suficiente. Depois eu fui para o momento funcional, que era o que o meu consumidor, o que o meu cliente ganha, então o benefício para ele. A terceira onda que era o benefício emocional, então como que o meu cliente se sente com aquilo. E aqui a gente fala de comunicação. Então a era da comunicação, eu só comunicava e aquilo era o suficiente. A gente tem uma quarta onda, que é onde a gente está hoje, que eu estou falando de propósito, por que eu faço aquilo, que é a era da experiência. Então as pessoas se conectam à minha marca, ao meu serviço, ao meu produto, por uma questão de propósito, por uma questão de memória, por uma questão de experiência, e não mais só por atributos de produto como eu comunicava antigamente. E não significa que as empresas novas, as marcas, hoje só atuam na quarta onda, não é isso. Existe uma mistura, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, um exemplo que eu vou trazer é da Coca-Cola. Mas qualquer empresa grande que vocês pegarem e vocês quiserem olhar, por exemplo, os anúncios ao longo do tempo, vocês conseguem encaixar nas ondas. E hora ou outra, essas coisas se misturam. Porque tem vezes que o produto ele quer sim falar só dos atributos do produto. Mas o que esse slide quer dizer é que hoje, na quarta onda, quando eu falo de propósito, a conexão é muito maior. Porque hoje as pessoas esperam experiência, elas esperam conexão emocional. Elas não se satisfazem mais só com um atributo de produto, porque a gente conhece muito produto, porque tem a internet que eu faço pesquisa, enfim, a gente é bombardeado por muita coisa, muita informação o tempo todo. Então, exemplo aqui para tangibilizar. A primeira onda, anúncio da Coca-Cola, dizia o que a Coca-Cola faz? Ela refresca, então eu ofereço para você a refrescância e é isso, beleza, a minha comunicação é suficiente, isso era suficiente para as pessoas quererem consumir. Segunda onda, eu começo a falar de benefício funcional, então eu começo a falar do benefício para quem está consumindo a minha marca, o meu produto, o meu serviço. Então aqui dois exemplos, você ganha um break, você pode relaxar, descansar um pouco para tomar sua Coca, ou você fica em forma com a Coca-Cola Zero. Então aqui são benefícios para você que está consumindo.
Na terceira onda é o benefício emocional, então como você se sente. Então aqui tem a campanha do Sinto Sabor, que está totalmente ligada a isso, ao sentir, e tem ali uma propaganda de 2015 que é Abra Felicidade, então aquilo que você está sentindo. Aqui eu não estou falando mais de Coca-Cola, não falo mais de refrescar, de refrigerante, nada disso. Estou falando de atributos emocionais, é como fazer com que as pessoas se sintam através da minha marca. E a quarta onda, por exemplo, de propósito, que é por que eu faço. Então esse é um anúncio que está escrito aqui que é recicle com a gente. Então aqui eu estou falando de propósito. Preocupação com o meio ambiente, de garantir que a minha embalagem seja descartada corretamente. Então, é um outro tipo de conexão. A empresa que faz, na minha opinião, trabalha a quarta onda muito bem é a Natura. Então, a Natura é uma empresa que, historicamente, ela é conectada a propósito, então isso é muito legal. Então, aqui só 2 exemplos que são muito, dá para ver literalmente eles falando na quarta onda. Então, livre de crueldade animal e menos lixo. Eu não estou falando absolutamente nada de produto, estou falando de propósito. Isso já está, a gente já consegue fazer a conexão com a marca. Então, esses foram exemplos das ondas. O segundo ponto que eu falei, que era da economia da experiência, vou tirar essa mouse, que é a economia da experiência. Então, aqui também é uma lógica cronológica de ordem, onde no primeiro momento eu tinha uma economia agrária, então o que tinha valor era a matéria-prima em si, então eu ia extrair algo na natureza e o valor estava nisso que eu extraí. A gente passa por um momento de economia industrial, onde eu começo a transformar aquilo que eu extraí em produtos, e isso o valor começa a ficar mais alto. Eu passo para a economia de serviços, onde então eu não tenho só mais produtos, mas eu entrego uma experiência de serviço, e até que eu chego na economia da experiência, que é a economia realmente onde eu envolvo a pessoa como um todo, e eu trago aqui aspectos emocionais para a história. E cada vez mais o valor vai aumentando, o valor percebido vai aumentando. Eu tinha uma participação mais passiva, quando eu só fazia extração de um bem da natureza, e eu tenho uma participação mais ativa quando eu falo de experiência, porque eu realmente tenho que envolver a pessoa e colocar o meu cliente, meu usuário, em contato com a marca de formas diferentes. Eu trouxe também exemplos para tangibilizar. O café, por exemplo. Esse é um exemplo bem comum. Então, matéria-prima, o café que eu extraía, o grão ali, quando eu tinha economia agrária. Depois, quando eu falo de produto, eu trouxe o exemplo da Nespresso. Então, eu transformei o grão em um produto. Agora eu estou vendendo cápsulas. Eu não encontro a cápsula na natureza, é um produto que eu criei. Depois, a economia de serviço. Então, além de oferecer cápsula, eu tenho uma série de coisas que vai fazer com que o meu serviço funcione muito bem. A Nespresso tem uma coisa que eu acho incrível, assim, que eles têm um atendimento 24/7, ou seja, qualquer dia da semana, qualquer hora que você ligar, eles vão te atender, seja para arrumar sua máquina ou para vender a cápsula por telefone, qualquer dia do ano. Então é muito interessante assim como eles transformaram o consumo do café. Antes da Nespresso para a Nespresso, isso mudou muito. Então, a questão de comprar online, o telefone que eu falei, tem a questão dos rewards, enfim, eu começo a oferecer serviços. E aqui, por último, a experiência. Então, a experiência é quando eu vou na loja, enquanto eu espero, me oferecem um café. O cheiro que a loja tem, ir na loja do Nespresso, né? O que isso está no imaginário das pessoas? Por que eu vou lá? Como eu me sinto quando eu entro? Quando eu me sinto quando eu entro no site para fazer uma compra? Tem a área para eu testar os cafés novos e tal. Então aqui a gente está falando já da experiência como um todo, e isso gera muito mais valor, por isso que a Nespresso é tão cara. Então uma cápsula de café que a gente vai, você mesmo preparar em casa, e ainda tem que comprar a máquina dos caras, você vai pagar R$2,20, R$2,50 numa dose de café. Eles conseguiram levar para dentro da casa de cada um, de cada consumidor, o valor do café que de repente você pagaria muito mais barato, sem ser Nespresso. E por último, a tecnologia em rede, que é assim, a gente tem um aumento exponencial de pontos de contato. Então assim, antigamente, voltando lá atrás, primeiro era o contato face-to-face, eu falava só cara a cara. Depois veio o material impresso, e isso foi evoluindo, veio o rádio, veio a TV, etc. Hoje, com a IoT, eu tenho, por exemplo, tudo vai começar a ser um ponto de contato. Então, o ecossistema vai ficando cada vez mais complexo. Então, se eu olho para uma jornada de um cliente hoje, eu não tenho mais um canal ou outro, eu tenho muitos canais, isso só tende a aumentar. E vai chegar uma hora que tudo vai ser um canal, porque tudo vai estar conectado na internet. Então, a complexidade disso faz com que o design de serviço seja relevante, porque eu olho para o todo, eu olho para a jornada como um todo. Deixa eu só fazer uma pergunta. O pós-venda também entra dentro do design de serviço? Tipo, por exemplo, a Amazon pegar e você tem um problema com o seu Kindle, você liga lá e mesmo se você estiver fora da garantia, eles te dão 50% de desconto. Entra porque assim, tudo que faz parte da sua experiência com aquele produto ou serviço entra. Então, isso é até um ponto muito importante. As empresas geralmente focam mais na venda, né? De te convencer, ter atributos, de te convencer a comprar, e você faz a compra e depois o pós-venda é meio negligenciado, geralmente. Mas é super importante, porque é ali que você vai fidelizar. É ali que você vai fazer com que a pessoa volte, de repente troque, compre e continue consumindo
seu produto. Mas entra assim, a jornada inteira ela entra. Tá? E aqui um pouco de zonas mistas, né? Então eu falo design de serviço, eu tenho user experience, eu tenho design thinking, eu tenho vários termos que eles meio que se misturam. E se misturam mesmo, de fato. E eu trouxe aqui dois ou três exemplos só para tangibilizar um pouquinho isso para vocês entenderem as diferenças, tá? Então quando eu falo design thinking, quem aqui trabalha com design thinking? Conhece a metodologia? Tá, legal, só para eu saber quanto eu explico. Design thinking é um mindset, na verdade, é um jeito de pensar quando a gente tem um desafio e eu não sei a resposta desse desafio. Assim, vamos supor, se eu quero montar um carro, eu sei como montar um carro, eu vou começar pela roda, pelo chassi, pela estrutura metálica, pelos vidros, então é um processo linear de montagem, eu não preciso usar design thinking porque eu sei que no final eu quero ter um carro. Mas se eu chegar aqui e falar o desafio, eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu não sei como, o design thinking faz sentido. Porque eu vou começar a entender o que o meu usuário precisa, qual o contexto que ele está inserido, o que ele está disposto a usar, quais habilidades que ele tem, e posso entender, por exemplo, que para um primeiro momento um patinete é suficiente. Ou eu posso entender que não, tem que ser um carro de fato. Então o design thinking é um jeito de pensar que ele começa a ter uma etapa que eu descubro eu entendo determinado assunto relacionado com aquele meu desafio, depois eu defino alguns insights a partir do meu entendimento, eu vou para uma etapa de pensar em soluções e depois eu vou para uma etapa de teste e prototipação e teste. Então, são 4 etapas principais. Esse é o duplo diamante, que é um dos frameworks mais conhecidos e que serve para muita coisa. Então, assim, o design de serviço ele usa sim o mindset do design thinking, mas são coisas separadas. Então, aqui eu tenho um mindset que eu consigo aplicar em qualquer projeto. E lá o design de serviço, quando eu olho, estou falando de usuário, de fornecedor, de processo, de logística, eu estou olhando para a cadeia como um todo e eu posso sim utilizar o design thinking se eu quiser. Design de serviços e UX. Esse é interessante, ainda mais no contexto meu e do Dani no banco, que a gente, como eu falei para vocês, existia essa área de UX muito grande, depois a área de design de serviço e a gente se ajuda, né? A gente faz projetos compartilhados e tudo mais. Eu encontrei essa definição da ClearLeft que eu achei bem legal, que fala assim, quando eu falo de design de serviço, eu estou olhando de uma maneira mais ampla, porque realmente eu estou olhando para o todo. Então, como se eu tivesse um olhar de cima, eu estou olhando tudo o que eu preciso fazer para que um serviço ou produto exista. E quando eu olho para o X, eu estou olhando com mais profundidade, eu estou pegando uma etapa específica daquela jornada e eu estou me debruçando sobre ela e olhando mais profundamente. Daí eu trouxe essa imagem novamente, porque para mim, quando eu falo de UX, eu estou falando mais do lado do cliente e um pouquinho aqui de estratégia de negócio, porque geralmente eu tenho projetos que são desejáveis pelo cliente, mas são factíveis também, são possíveis de serem feitos. Então eu olho mais para o lado do cliente e um pouquinho de estratégia de negócio, enquanto design de serviço eu olho para os dois lados, como eu já expliquei. Outras coisas similares, ferramentas de design. Então até aqui está cortado de propósito, porque essa lista ela é sem fim. Então as mesmas ferramentas que a gente usa em UX, a gente usa em design de serviço também. Então criação de personas, UDLC, mapa de empatia, blueprint, prototipagem, tudo isso a gente utiliza nos dois universos, é bem comum a gente utilizar as duas coisas. Então beleza, agora que a gente já entendeu, já o design de serviço, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação à área da experiência, cronologicamente falando, quando seria o marco dessa passagem? Olha, o termo User Experience foi criado na década de 90 por um cara chamado Don Norman. Mas eu li uma coisa que eu achei legal no site do Nielsen, que é uma coisa bem interessante, que assim, a questão da experiência, a internet tem um papel muito importante nisso. Porque assim, até a revolução da internet, primeiro veio a revolução do computador pessoal, depois veio a internet. Até a revolução do computador pessoal, a nossa lógica de compra e consumo era assim, eu comprava alguma coisa, e depois quando eu ia usar essa coisa, eu descobria de fato como ela funcionava, quais eram os atributos, etc. Então vamos dar um exemplo, eu vou comprar um software. Não sei a idade de vocês, mas, por exemplo, vou comprar um software, eu vou comprar uma caixa que tem um CD do software e eu vou na banca, por exemplo, comprar e eu leio lá como funciona, legal, para que serve, etc. E tal, compro, me convenci por aquilo ali que eu estou lendo, compro, vou na minha casa, instalo no meu computador e uso e descubro se é bom ou não. Pode ser muito bom, pode ser uma porcaria. Beleza? A lógica era assim, a gente comprava as coisas antes, depois entendia e descobria se elas eram boas e serviam para nós ou não. Com a internet, essa lógica se inverte um pouco. Eu começo a dar a experiência para o cliente antes dele comprar, que é o que faz muito mais sentido. Então eu começo a experimentar as coisas antes, eu começo a conhecer as coisas antes, porque as pessoas usam, as pessoas postam, as pessoas publicam. Então o argumento de convencimento não é mais o que eu usava antigamente, que eu só falo o que é, e você, beleza, a partir disso você vai testar para você usar. A lógica muda muito. Eu só vou comprar aquilo que eu tenho certeza
que realmente funciona. Então eu vou ver review, eu vou usar um pouquinho, então tem, por exemplo, hoje tem o conceito de freemium, eu começo a usar e depois eu pago. Trial, eu baixo o software na minha máquina da Adobe, trial, uso ele pra caramba, se funcionou depois eu vou comprar. Então a lógica muda um pouco. Então na década de 90 acho que é um momento bem decisivo assim, para a gente começar a falar de experiência com mais afinco. Assim. E o Don Norman era da Apple, tá? Então acho que é legal também vocês saberem, porque ele veio de lá e ele criou o termo User Experience, então é bem bacana. Então beleza, aqui eu encerro esse bloco explicando um pouquinho o que é design de serviço e agora eu vou entrar um pouco na outra parte da minha apresentação, que é assim, como tornar a especialidade relevante, que é um pouquinho daquilo que eu estou vivendo no dia a dia no banco. Então, eu acho assim, o primeiro ponto, assim, nós como designers, então, como designers de serviço, ou como UXers, ou gente que trabalha com UI, ou que seja, a gente que trabalha com design, acho que o primeiro ponto para a gente começar a mostrar a relevância da especialidade de design é a gente realmente ter paixão por aquilo que a gente faz. Então, para quem realmente gosta e acredita no design, o primeiro passo é esse, assim, você entender que, de fato, quando você usa o design, você está criando coisas que fazem sentido, coisas capazes de melhorar a vida das pessoas, você está olhando para o todo, você está com um olhar holístico para as coisas e você, de fato, tem que acreditar nisso. Então, o primeiro ponto é amar aquilo que a gente faz, amar a especialidade. Então, isso seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja numa roda de amigos, é a partir daí que a gente começa a dar o spread, assim, para compartilhar os benefícios da especialidade. E um outro ponto para tornar a especialidade relevante dentro da nossa empresa é gerar valor para a companhia. Tá? Então, isso é muito óbvio. Então, se você tem uma especialidade nova, então imagina assim, um banco. O core do banco é serviço financeiro, não é design. Mas hoje tem um time de design que tem mais de 150 pessoas. Então, tem toda uma história que foi construída para a gente conseguir provar o valor do design. E, obviamente, gerando valor para a companhia. A gente não vai bater lá na porta do diretor e falar, preciso criar um time novo de design de serviço se eu não consigo provar o valor que ele tem, porque tem investimento, etc. Então, assim, para gerar valor para a companhia, eu tenho que fazer, aqui é meio que o BAL, né, o básico. Então, entrega com qualidade, eu tenho que os indicadores de sucesso têm que estar legal, o cliente tem que estar satisfeito e eu tenho que atender os objetivos que a minha empresa tem. Então, os objetivos do banco são muito claros, são serviços financeiros, produtos financeiros que mudam a vida das pessoas. Então, tudo isso tem que estar claro nas minhas entregas. Mas o outro ponto que eu trago aqui é a questão da conexão. E esse é o ponto que eu quero abordar, e é isso que eu percebi quando eu cheguei numa área nova, que não era uma área de design de serviço. E quando eu falo de conexão, eu estou falando de conexão com as pessoas. Porque, no fundo, a gente sempre vai falar de pessoas. Qualquer situação na nossa vida, qualquer uma, a gente sempre vai estar falando de pessoas. Então, se eu quero apresentar um projeto, se eu quero conseguir um cliente novo, se eu quero ter uma performance boa, qualquer coisa a gente está falando sempre de pessoas. Então a conexão ela gera proximidade, confiança, soma, troca e mudança de mindset. Então, quando a gente se conecta com alguém, a gente de fato está gerando ali uma troca com a pessoa, que a gente está se conectando com as pessoas, e isso vai gerando uma cadeia de conexão, de segurança, para que a gente possa trocar, tenha a segurança e tranquilidade para a gente realmente trocar. Acho que essa palavra é importante. Então, para isso a gente tem que se conectar. E aqui a gente se conectar com quem? Então, aqui o que eu estou trazendo, esse aqui são vocês, sou eu, ou quem quer tornar a especialidade relevante, é a gente se chegar como um agente de transformação, de fato, disseminação do valor do design e de transformação. Eu estou chegando numa área nova, que é o core da área não é no design, então eu vou ser esse agente para conseguir disseminar a importância e o valor que o design tem. E se conectar com quem? E aqui eu trago uma visão que ela é 360. Eu tenho que fazer conexão com o meu time, eu tenho que fazer conexão com meus pares, com meus parceiros, e eu tenho que fazer também a conexão com a liderança. Lembrando que aqui são contextos totalmente diferentes. Então hoje, por exemplo, eu tenho um time, então o meu time, todo mundo entende de design em formato design, beleza? Mas quando eu falo com pares e parceiros de liderança, como eu já falei para vocês, ninguém entende do assunto. Então, qual que é o meu trabalho de conseguir fazer com que as pessoas entendam qual que é o valor que o design tem? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, começando com o time. Qual que é a provocação que eu trago? Assim, as ferramentas que a gente usa de design para projetos, a gente pode fazer a leitura delas e usar essas mesmas ferramentas para dentro de casa. Então, ao invés de eu só usar elas para resolver o projeto, eu posso usar elas para resolver os meus desafios. Então, quando eu cheguei na área e vi que o meu desafio era se tornar relevante, eu fui recorrer exatamente às ferramentas de design que eu uso para resolver projetos comuns, mas para resolver esse meu desafio. Então, exemplo, ferramenta de setup de desafio, como podemos, canvas de carreira é bem legal, quando eu era coordenador no outro time, foi um desafio de uma pessoa que trabalhava comigo, e a gente criou um canvas de carreira que era assim, pensar um plano de desenvolvimento de cada um.
A gente se apropriou de vários canvas, porque a gente adora, o designer adora usar canvas, né, que é bom, facilita a nossa vida. Então a gente ajudou lá e essa pessoa criou, o nome dele é Felipe Ratti, ele criou um canvas para pensar numa progressão de carreira. Usou técnica de gamification, usou a definição de desafio, então ele usou ferramentas do design voltado para dentro do próprio time. Mapa de empatia é algo que a gente consegue utilizar também, cocriação de propósito, etc. Aqui no Design Kit é o site da IDEO, lá tem uma série de ferramentas, é só entrar lá, ver qual o objetivo, vai ter uma lista de ferramentas. E aqui a provocação é exatamente isso, da gente usar as ferramentas que a gente já conhece para o nosso dia a dia. E aqui algumas dicas que eu trago, assim, primeiro quando a gente está falando do time. Então, assim, compartilhe conhecimento, troque, ensine e aprenda de forma lean, ou seja, vamos fazer ciclos rápidos, organizados, eu tenho uma ideia, eu faço essa ideia, eu testo se ela funcionou ou não, não precisa pegar muita perfeição. A base para formar times de alta performance é a confiança, e isso se dá com conexão que gera segurança. Então, se você quer ter um time próximo de você, o seu time tem que confiar em você. Então, para você confiar, você tem que se conectar com essa pessoa. Mostre-se vulnerável, compartilhe as suas atividades, isso é super importante. Todo mundo é humano, todo mundo erra, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém. O que a gente é, na verdade, é uma soma de coisas, então mostrar isso é legal. E tem interesse genuíno pelo outro. Então, de fato, se interessa pela pessoa, querer saber quem ela é. Assim como a gente é apaixonado pelo usuário, a gente se apaixona pelo usuário, para entender o problema que ele tem, o que ele quer, se apaixona também pelas pessoas que trabalham com vocês. Isso é muito importante, isso gera uma puta de uma conexão. E ali oriente e traga referências, acho que isso é super importante, assim. E aqui, uma coisa muito importante, não espere ser líder para ser líder. Então, assim, eu hoje sou gerente, beleza, eu lidero um time, eu sou gestor dessas pessoas. Mas vocês não precisam ter um cargo de gestão para começar a ser líder. O líder é aquele que realmente está ali compartilhando e está ajudando as pessoas ao seu redor. Então não espera, tipo, eu vou esperar eu ser o coordenador, eu vou esperar ser o gerente para começar a fazer o papel dessas funções. Não, começa a fazer antes já, a transformação vem de cada um e isso deve começar antes. Esse é um livro que eu li também, que eu trouxe como referência, essa aprendizado vem desse livro, é um livro legal. Eu trouxe para compartilhar com vocês. Depois falando um pouquinho de pares e parceiros. Então aqui, como eu já falei, muitas vezes os pares e parceiros têm um contexto diferente, não entendem de design de fato. Então marca uma conversa individual com cada um. Eu fiz isso quando eu cheguei na área. Então eu mapeei todos os meus pares, todos os outros gerentes, e marquei uma conversa com cada um. E a gente está super acostumado a entrevistar cliente, a fazer entrevista de profundidade, a fazer questionário. Cara, usa isso no seu dia a dia, isso vai te ajudar. Vai entender qual que é o background desse cara, qual que é o objetivo que ele tem, qual que é o desafio que ele tem dentro da companhia, o que ele quer conseguir até o final do ano. E mostra que você pode ajudar ele a conseguir isso. O seu time de design, você pode ajudar o cara a conseguir cumprir os objetivos, atender os objetivos que ele quer. Ofereça ajuda e ajude de fato, então cria essa rede de conexão ajudando as pessoas. E faça elogios quando sentir vontade, todo mundo gosta de reconhecimento. Acho que isso é um ponto super importante. Tem gente que tem medo de elogiar, e elogiar é muito bom. Elogiar quando a gente de fato quer elogiar, né? Elogiar algo que a gente admira em alguém. Então faça elogio porque é super legal, é super importante e isso também gera uma puta de uma conexão. E aqui por último para liderança. Então liderança é o mais complicado, porque a agenda dos caras são super difícil de você conseguir um tempo. E vai depender da gente mostrar aquilo que a gente está fazendo. Então, não espero que o meu diretor saiba o que eu estou fazendo. Eu tenho que mostrar isso para ele. Então, eu tenho que ir atrás, conseguir horário, marcar. A reunião vai ser, pelo menos lá no banco, assim, vai ser desmarcada algumas vezes, porque a agenda do diretor é muito complicado. Tem que ser persistente, tem que ir. E cabe a gente de mostrar aquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir agregar valor das nossas entregas. Então, dê visibilidade do que você e seu time está fazendo. Gere outros tipos de conexão além do trabalho. Então, não precisa falar só de trabalho, só porque a gente está no trabalho. Dependendo do ambiente onde vocês trabalham, isso ocorre naturalmente. A gente está falando de startup, empresas menores, mas eu estou no contexto de um banco. Então, naturalmente, as pessoas falam muito sobre trabalho. Eu adoro falar sobre trabalho, mas eu também gosto de falar sobre outras coisas. É importante porque você vai descobrir que alguém tem o mesmo gosto que você, e isso gera uma puta de uma conexão. Ajude o seu líder e facilite o dia dele. Fale de resultados e eles vão se conhecer o todo, então sempre trazendo a questão do resultado é importante, porque a gente está falando de uma organização, então vamos falar de resultado também. E aqui é super legal, acho assim, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente deve ter interesse, energia e curiosidade para aprender. Então a gente não precisa saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. Mas só a gente demonstrar a vontade de saber alguma coisa, acho que isso é muito legal e também conecta a gente como seres humanos. Então, assim, ter uma rede de apoio que conheça e entenda o que você faz é fundamental para o sucesso dos seus projetos. Eu tenho um projeto, por exemplo, que está rodando agora, que eu falo que 50% do sucesso do projeto é a relação que o analista do meu time está fazendo com a área que a gente está atendendo. Relação de proximidade, de parceria, e hoje a gente é muito legal quando você olha e vê que o projeto não é nosso. O projeto é de todo mundo que está participando, a galera está participando mesmo. Então, a gente montou uma sala
o projeto está rolando nessa sala, a sala está cheia de coisas já na parede, e toda vez que você vai lá tem alguém da área de negócios trabalhando em qualquer pergunta que você faça, qualquer um sabe responder. Então isso é muito legal, a conexão foi feita, foi estabelecida e a troca ali está muito evidente, assim, isso é muito legal. Quanto mais aliados a gente tiver, mais oportunidades a gente vai ter, porque quando as pessoas entendem o que é design, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então pode ser que de repente um parceiro ou alguém do seu time participe de uma reunião, ouça algum problema que alguém tem, identifique que esse problema é um problema passível de ser resolvido através de metodologias de design e ele traz a oportunidade para você. Então, quanto mais pessoas souberem, conhecerem o design, melhor vai ser e mais oportunidades vão surgir. E a empresa que vocês estiverem também vai ter uma maturidade maior em relação ao design. E assim a gente vai ter o quê? Produtos e serviços que verdadeiramente façam a diferença na vida das pessoas. Porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo como designer, a gente melhorar a vida das pessoas, a gente criar coisas que geram valor de fato. Porque no final a gente está falando sempre de pessoas. Tá? Sempre pessoas no centro. É disso que a gente está falando, sejam pessoas nosso cliente, sejam pessoas nossos pares e parceiros, sejam pessoas a gente que está aqui hoje. E é isso, minha parte. Terminei aqui. Perguntas? E o processo de lá é bem arcaico por conta que agora tem no e-commerce e a loja física existe há 50 anos, eles são, enfim, primórdios disso. E eu sinto justamente a dificuldade de tentar mostrar como a tecnologia pode auxiliá-los, sendo que os outros 50% da empresa está numa pré-história que eu não consigo tirá-los, entendeu? Por onde eu posso, que caminho eu devo tomar para que eles acreditem? Por mais que eu mostre valor, são pessoas que, por exemplo, sei lá, por algum X motivo eles têm um vínculo emocional com o Paraná e tudo que é do Paraná é melhor. Os empresas do Paraná com preferência, obrigado. Não, assim, se você tiver uma empresa que tem um core, quem comanda a empresa, se for irredutível e não quiser mudar, o seu desafio vai ser muito grande de conseguir. Mas o conselho que eu te dou é para você ir fazendo conexão primeiro com as pessoas que estão mais próximas de você. E essa conexão, o valor que você está mostrando, isso vai ser construído ao longo do dia. Não vai ser, por exemplo, pode ser que você consiga montar um pouco de material numa apresentação e convencer os caras de terem aquilo que você quer, implementar alguma coisa nova. Mas isso é uma construção, porque a gente está falando de mudança de mindset. Então imagina também, pratica empatia e se coloca no lugar deles. Se a empresa existe há 50 anos, significa que ela operou e está viva até hoje. Então esse modelo, de alguma maneira, funciona. Eu acredito que funciona de fato. Você tem que mostrar para eles que pode funcionar ainda mais. Então, ao invés de talvez dizer como eles estão fazendo, o que eles têm feito não é o correto, ou é hora de mudar, talvez você pode ter um discurso de que você pode potencializar o bom trabalho que eles têm feito até agora, sabe? Mas é uma construção de formiguinha mesmo, que você vai ali aos poucos. De repente trazer referências, trazer tipo cases do mercado, procurar mercado análogo, entendeu? Que outras empresas sem ser de calçados que se modernizaram e conseguiram um resultado muito maior. Acho que o caminho pode ser por aí. Tá? Na verdade, eu sou roxo, só que eu cheguei um pouquinho atrasado, teve um problema de chuva, né? Normal, vocês não estão ligados. No segundo é assim, São Paulo. Já vou me atrasando um pouquinho, desculpa. Quero agradecer os palestrantes aqui, principalmente a primeira palestra aqui do Renato. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar um pouquinho sobre insights, tá? Quem aqui é a primeira vez no Meetup? Show? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tá? Insights é um meetup, eu costumo brincar aqui, de humanas, né? Porque é o seguinte, a cultura de meetup é mais pro pessoal de tecnologia. Vocês podem encontrar no site do meetup, mas voltado à tecnologia. Como eu brinco, né? Pessoal de design, publicidade, comunicação não tem essa cultura de compartilhar. Porque meetups, como o próprio nome diz, é reunião. Uma reunião onde você vai compartilhar, ou às vezes que você utiliza de desculpa para ir pro bar, né? Dependendo do meetup, eu vou lavar. Tá bom? Então, a ideia é justamente essa, compartilhar conteúdo. E eu quero parabenizar vocês que estão aqui, na segunda-feira, pegaram um pouquinho de chuva, eu acho. Quem aqui é da ZL? Aí vocês sabem que é uma viagem para chegar aqui, né? Então, é complicado. E obrigado por estarem aqui, tá? Eu vou contar um pouquinho da história do Meetup, como surgiu isso daí. Por quê? Da onde, né? Seguinte, deixa eu ver se está pegando o
bagulho é isso aqui? Ah, tá. Aqui, ó, tem eu, aqui olhando, com um olhar admirador aqui do Max, né? Nós fazemos parte de outras comunidades, de outros meetups. Esse daí é um evento de WordPress, WordCamp. Já palestrei e tal. Então o Valdir tá fazendo propaganda aí, tá? E aí, por participar de meetups de tecnologia, tipo de HTML, de front-end e tal, falei, pô, vou criar um meetup de design, né? Vai ser legal reunir a galera, falar sobre service design, sobre o UX, que a gente já teve aqui, sobre design, enfim. E aí, esse carinha aqui, o Max, estava pensando em criar um meetup também, só que de conteúdo, que ele trabalha com conteúdo. E aí, teve uma amiga nossa que interviu, né, sabendo disso, falou que vocês não se juntam, fazem um meetup só. E daí, nasceu o Insights. Então, nasceu dessa necessidade que nós enxergamos de compartilhar conteúdo, de sair daquela coisa minha, my impression, sabe? Que tem muito designer que é assim, né? Tem muito pessoal de comunicação é mais assim. E a gente decidiu criar o nosso meetup. Nós juntamos as ideias e criamos um meetup. Hoje em dia, né, tem eu, o Max, tá aqui em São Paulo, mas ele viajando pelo Brasil, aí, espalhando a ideia dele de Ursal. Tem eu, tem a Jaque que ajudou aqui com o espaço, tem o Valdir, o César, a Natália, tem mais pessoas ajudando. Então o evento é colaborativo, é voluntário, juntos nós somos mais fortes. Quem quiser participar, é só chegar, tá? Seja como voluntário para ajudar no evento, seja para ajudar no POF, para palestrar. Quem aqui já palestrou na vida? Quem aqui deseja palestrar, tem medo de palestrar? O pessoal não levanta a mão, mas segundo as pesquisas, é um dos maiores medos do ser humano, viu? E para quem, às vezes, você vai palestrar num palco de 200, 300 pessoas, aquele palco gigante, né? Dá um perigo, dá um medo do caramba na hora que você vê aquele monte de gente. Meetup é um ótimo lugar para começar. O ambiente tende a ser mais acolhedor, menor, mais informal. Então, quem quiser começar a palestrar, compartilhar conteúdo, não importa o seu nível. Eu não sou mestre, não tenho doutorado, dane-se, você tem alguma coisa para ensinar. Não importa, tá bom? O pessoal se pega muito nisso. Então vocês podem ajudar. Vocês são bem-vindos. Como eu pulei, né? Já tivemos a palestra e depois eu vou... vai vir a próxima palestra. E antes de liberar o POF, eu só queria falar para vocês que se vocês tiverem LinkedIn, por favor, ativem aí a questão de localização, tá? Façam network, meetup para isso também. Então quem tiver no LinkedIn vai em amigos, aí depois você vai nessa opção aqui. Na área. E o Bluetooth tem que estar ligado. E aí não conecta, né? Senão ferrou. Só funciona. Só funciona. Não, mas aí você vai querer acessar aqui no site. Não, mas no site? Mas tem gente que abre o site, só funciona no app. Entendi. Deixa claro que tem gente que abre o site. Não, pensei que você estava falando, vou abrir o site aqui no notebook. Então, não, pelo app. Tá bom? Então é isso, depois eu volto para encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês. Liberar o POF aí, vamos fazer uns 15 minutos, 20 minutos, para vocês inclusive fazer network, porque é isso que importa também aqui no Meetup. Depois a gente volta, continua com as palestras, ou melhor, com a palestra. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Daniel, fala um pouco mais sobre Service Design. E é isso. Uma salva de palmas, por favor. Tem mais alguém ainda pro Feber? Não? Só os esfomeados ali. Agora a gente vai ler também. Pessoal, acho que sim. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Como o David falou, eu sou o Daniel. Agradecer novamente a oportunidade de presença de vocês, ainda mais agora, mais tarde, né? Já foi mais de comer, então se vocês estão aqui, significa que vocês realmente querem estar aqui, não é só pela comida. Então, obrigado aí por continuar. Antes de começar a apresentação mesmo, o meu conteúdo versus o conteúdo do
eu acho que eles são bem complementares. Então, em todos os aspectos possíveis, ambos falam, acho, da mesma esfera e temática, né, que é design de serviço, mas com abordagens que são um pouco diferentes, mas que não deixam de ser complementares. Acredito que para muitos o processo tem alguns designers aqui, já para balizar, e vocês não estão mediando, mas para muitos o processo de construção e de concepção de soluções de design é muito parecido com a composição de uma sinfonia, né? Então é algo que é clean, é algo que é calmo, que é tranquilo, e eu tento ver as coisas de uma outra forma. Então, se o processo de concepção para muitos é uma sinfonia, na minha cabeça está tocando um punk rock ali, e é assim que eu tento levar as coisas a partir de agora. Bom, quem quiser interromper, concordando, discordando, tirar dúvidas, fica completamente à vontade. A ideia é que não seja uma aula ou um dispositivo, que a gente tem uma troca mesmo. Então sintam-se totalmente incentivados até essas introduções. Beleza? Bom, começando aqui, quem eu sou? Então eu sou o Daniel. E aí, por que eu estou falando que é complementar? Até a nossa abordagem de falar quem nós somos, ela é quase que, sei lá, oposta. Quem eu sou? Então eu sou o pai do Bernardo. O Bernardo é esse carinha aqui fantástico que está nessa foto do meu lado, junto comigo. Além de ser pai do Bernardo, uma ocupação minha é ser marido da Maju. Então, Maju que está aqui, obrigado por ter vindo, prestigiar. Depois a gente se acerta por R$50. Além disso, eu tenho uma ocupação que eu sou um atleta amador, sou jogador de rugby, quase em aposentadoria, mas ainda sou jogador. Eu sou esquisito e estudioso, então gosto de correlações que são não óbvias, eu sempre estou estudando alguma coisa, e talvez vocês percebam alguns insights dessas correlações não tão óbvias no decorrer da apresentação. Além disso, eu sou fã do ET Bilu. Os mais velhos vão lembrar do ET Bilu, famoso ET Bilu, personagem da Record, que era uma pessoa fantasiada, só infelizmente, ele não era alienígena vivendo entre nós, mas ele tinha um bordão, que é o bordão que, apesar de ser uma brincadeira, eu acho que tem muito a ver com o processo de design, que é a busca pelo conhecimento. Eu acho que parte da construção da solução, ela vem a partir da busca incessante pelo conhecimento. E disso que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, formação. Sou um dos caras que eu já falou que não é formado em design, então sou formado em marketing. Apesar de formado em marketing, nunca trabalhei na área, então não sou atuante. E minha especialização é na parte das ciências comportamentais. Então, no caso, eu sou pós-graduado em neurociência e psicologia e toda a minha atuação é meio que pautada por essa temática mais comportamental. Então, tentando juntar, além das disciplinas do design, da comunicação e tudo mais, essa veia mais comportamental. Eu trabalho mais ou menos há uns 9, 10 anos nessa parte de construção de soluções. Então, quando eu comecei a trabalhar, o nome Design Thinking era pouquíssimo conhecido no Brasil. Então, eu descobri que eu trabalhava com Design Thinking depois de uns 2, 3 anos que eu estava trabalhando com isso. Trabalhei com empresas grandes, empresas multinacionais, pequenas, trabalhei em mineradora, trabalhei em empresas de serviços, trabalhei em startup, estou no Itaú, trabalho de novo junto com ele, faz uns 6 anos, rodei por algumas áreas lá, então a gente montou operação digital de uma unidade inteira de negócio, então fiz desde o zero, eu fiz lançamento e gestão de produtos digitais, eu trabalhei na área de UX, então conheci o E, e estou há uns 2 anos quase na área de Service Design. Então a minha equipe para a equipe, a gente não atua na mesma vertical de negócio. Mas na prática isso tem pouca diferença em termos práticos do design. Eu ia pedir para vocês se apresentarem, mas como o Renato já roubou essa parte de mim, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, a gente vai fazer uma grande roda. Mentira. Eu vou vir essas coisas de warm-up, então podem todo mundo ficar sentado. Eu só queria que alguns de vocês dissessem por que vocês estão aqui. Eu acho que alguns já falaram, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu queria entender qual que é a real motivação de vocês. Pode ser umas 2, 3 pessoas ou todos, se for rapidinho. Democraticamente, se ninguém se voluntariar, eu vou apontar e vocês vão ter que falar alguma coisa. Legal. Estou em transição de carreira, gestão de projetos, estou mudando para Product Management e eu vim conhecer o tema porque está bem relacionado. Sempre do que eu tenho lido, eu tenho esbarrado nesse tema, deixa eu ir numa etapa para conhecer. Cara, semana passada eu li um texto gringo
que eu não vou lembrar da autora, que ela falava da correlação entre você ser PM e você trabalhar como designer. E ela falava que dependendo da jornada que ela tinha lá no dia a dia, ela era mais PM ou mais designer, mas que ela sempre via as duas coisas caminhando lado a lado. Bem legal. Se eu lembrar depois e você me passar seu contato, eu posso te mandar o texto. O texto é bem tranquilinho, assim, mas é bem legal. Quem mais? Uau! Democraticamente, então? Eu vim aqui para o estudo sobre design thinking há um tempo, mas como é uma tecnologia, né, uma abordagem mental que está sendo muito utilizada e muitos termos eu acho que também são atualizados ou substituídos ou são aplicados de formas diferentes num determinado contexto, daí eu participo para entender e refrescar o vocabulário e basicamente... Legal, qual é o seu nome? Denise. Denise, você, cara? Douglas. Douglas. Legal. Mais alguém? Legal, então o resto de vocês vieram mesmo pela comida. Estava bom, ainda bem. Bom, boa parte do conteúdo que eu vou apresentar aqui é um conteúdo que ele já é um pouco mais digerido. Então, o tema lá tinha complexidade, outras coisas que são um pouco mais, talvez trabalhosas de envelopar num bate-papo de 40 minutos, tá? Mas, havendo a necessidade, fico à disposição para a gente continuar conversando, eu passo as referências, passo os livros, os artigos que eu li para chegar nesse modelo aqui. Beleza? Bom, coisas que a gente não vai ter aqui de forma nenhuma. A gente não vai ter nenhuma fórmula mágica, nenhuma receitinha de bolo, nenhum 5 passos para você ser aquilo ou ser outra coisa. Então, assim, acredito muito pouco nessa visão empacotada das coisas. A gente vai falar com mais propriedade disso a seguir, mas eu acho que a abordagem do design de serviço, do próprio design, eu acho que demanda de um entendimento que é do contexto. Então, a forma de você atuar vai depender muito do contexto que você está inserido. Nível de maturidade da empresa que você está, o nível de conhecimento que seus pares, parceiros, colegas têm também sobre o assunto e o quanto as empresas estão abertas ao que você, enquanto designer, vai propor. Então, assim, talvez funcione para alguns de vocês, mas assim, eu acredito muito que não existe fórmula mágica e que é um emplasto para as cubas aqui basicamente não existe. Layout bonito. Ah, mas você é designer. Tá, mas a gente não vai ver um layout bonito, então o layout vai ser feio mesmo, pessoal, desculpa por isso, tá? Mas a vida tem dessas coisas. E eu, de forma nenhuma, espero que a apresentação seja unilateral. Então, por favor, pelo amor dos deuses, venham, compartilhem, perguntem, questionem, beleza? A ideia é que a gente tenha uma troca. Eu espero aprender com vocês e espero que vocês aprendam um pouquinho comigo também. Mas a gente vai ter um papo aqui que fala sobre service design, a complexidade de tudo, de todos, e que na prática é a gente conversar sobre qual que é o papel de DS, que é design de serviços, no nosso contexto atual e mais algumas outras viagens, talvez mais viagens no decorrer da apresentação. Tá, para a gente discutir o nosso papel como designer, nesse contexto a gente precisa necessariamente entender qual que é esse contexto, quais são as variáveis que compõem esse contexto que a gente está inserido hoje. Beleza? Então, falando aqui rapidamente do contexto. Então vamos lá, como designer, conceitualmente, lá a gente tem alguns to-dos no nosso processo de discovery e depois no processo de delivery. Então, discovery é todo o bloco de atividades de tarefas que a gente tem para descobrir o que de fato é um problema, para explorar as variáveis que compõem esse problema e aí a partir disso então definir o objetivo central e partir para o delivery, que é a entrega de uma solução, tangibilizando a solução desse problema que foi marcado anteriormente. Para fazer isso, partindo de uma visão que ela é centralizada no usuário, eu acho que a gente tem algumas etapas e aí o tempo e os artigos e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo me mostra que nossa, não vai ser muito presunção falar que é uma descoberta minha, mas a literatura diz que a gente passa por um movimento de descoberta que sempre é do topo da pirâmide, que é quase o topo do iceberg, até a base, beleza? Do topo da pirâmide, quando a gente olha para um usuário, a gente sempre vai identificar a esfera atitudinal. Então são atitudes que são passíveis de observação. A gente dificilmente vai numa observação ou num fly on the wall ou vai fazer uma pesquisa e logo de cara a gente vai extrair qual que é o cerne do problema. Então, por isso que a gente tem que fazer esse movimento de internalização, de aprofundamento. Tá? Então, a gente está quase sempre descendo mais um degrau na profundidade. E a gente, como bons designers,
Se der pra gente um mês para fazer a exploração, a gente vai passar um mês fazendo. A gente nunca vai ficar satisfeito com o nível de profundidade ou o nível de informação que a gente tem. Então, a gente parte primeiro em atitudes que são passíveis de serem observadas. Todas as atitudes que a gente manifesta, elas respondem a um comportamento nosso. Então, as atitudes são comportamentos possíveis de serem vistos. Beleza? O conjunto de atitudes podem definir qual que é o nosso viés comportamental. Beleza? Por sua vez, os comportamentos eles são motivados por causas raízes. Causas essas que, na maioria das vezes, figuram dentro do âmbito que é inconsciente. Então, muito do que a gente faz hoje, a gente faz porque ou são comportamentos que já são automatizados na nossa cabeça, ou que já são esperados no nosso vínculo e no nosso contexto social, mas poucos deles são conscientes. Poucos deles a gente tem conhecimento e sabe o tempo todo a hora que está agindo. Beleza? Então, a visão... Alguém falou alguma coisa? Não? Beleza? Então, a nossa visão de aprofundamento acerca do usuário, do indivíduo, da pessoa, ela faz esse movimento de cima para baixo. Então, bloco atitudinal, bloco comportamental e, por fim, causas raízes. A gente sabe que o nosso mapeamento contextual ele vai além do que são essas causas raízes, essa visão que ela é uma visão do indivíduo. Então, o indivíduo ele é influenciado e influencia o contexto ou o círculo social que está inserido. Então, posso dizer com bastante segurança que boa parte das nossas atitudes diárias, elas são executadas em função do nosso contexto cultural, da manutenção de crenças e valores de um cenário ou de um lugar que a gente está vivendo há algum tempo já. Então, fatores que podem influenciar esse contexto, essa visão além do indivíduo. Coisas como economia, fatores econômicos, se é um país mais rico, mais pobre, se é uma economia que ela é comunista, socialista, fatores econômicos então influenciam, por quê? Em cenários de escassez, a gente adota comportamentos que são extremos, em cenários de abundância são outros tipos de comportamento. Tá? Cenário político, a gente está cansado de saber. Agora, em âmbitos um pouco mais relacionados ao aspecto da empresa, então, algumas tendências tecnológicas podem influenciar o comportamento, a criação de uma solução. O quanto que a empresa é disposta ou pode aceitar a disrupção ou a mudança proposta e o quanto que você tem de tempo e verba para esse projeto. Então, é muito importante para qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente ter uma visão, de quem é o público, e essa visão ela pode e deve ser executada ao longo do processo de concepção de solução, então não é nada escrito em pedra, e 2, qual que é o contexto que você e o seu projeto está inserido. Então, seja macroeconômico, né, fatores que são externos à empresa, ou fatores que são mais internos e mais fáceis de serem controlados. Até aí, tudo bem? Beleza. Falando um pouco mais de contexto, tem aqui um take tree, para a gente começar a pintar um pouco mais esse plano de fundo, para a gente construir esse raciocínio para chegar lá no final com todo mundo na mesma página. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela impacta a nossa vida cada vez mais, certo? Todo mundo aqui tem algum contato com tecnologia, tem algum ermitão aqui? Não? Tá. Então, em algum momento, hoje pelo menos, a gente fez uso da tecnologia. Tá? Nosso cenário atual é um cenário de hiperconectividade. A gente está conectado com os devices, com as pessoas, com as empresas, o tempo todo, todos os dias. Até quando a gente não quer, a gente está conectado. Então, quando a gente está numa mesa de bar, ou no jantar da família, lá conversando sobre o assunto, você depois acessa lá a sua rede social e você, milagrosamente, recebe uma oferta daquele assunto que você estava conversando. Então, assim, você está conectado mesmo quando você não quer. Não quero colocar pânico nenhum de vocês, mas vocês já passaram por isso, com certeza. Darwinismo digital. Então, indo um pouco para uma esfera mais comportamental, a tecnologia, ela molda comportamentos que, por sua vez, criam novas tecnologias. Então, é um processo que ele é completamente retroalimentado o tempo todo. Tá? Então, eu tenho a tecnologia formando novos tipos de comportamento e essas pessoas com novos tipos de comportamento criando novas tecnologias que vão mudar novos comportamentos e esse processo é um ciclo infinito. Beleza? A somatória desses dois itens faz com que a gente tenha fronteiras cada vez mais expandidas ou inexistentes. Então, hoje a gente não tem mais uma barreira geográfica, uma barreira muitas vezes até do idioma. Usa lá o Google Translator e você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Isso faz com que a gente tenha um raio de influência cada vez maior.
Na prática, isso significa que você vai consumir conteúdos de qualquer lugar do mundo, você vai se conectar com pessoas a qualquer lugar do mundo e você vai ser influenciado por pessoas ao redor do mundo. Então, quando a gente fala de sociedade em rede, é mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? Então, hoje a gente não tem mais um vetor linear de conversa, é um vetor que tem múltiplos sentidos. Tá? Então você influencia, é influenciado, e aí você faz parte do grupo, que faz parte de um ecossistema, que faz parte de uma coisa ainda maior. Tá? Então, assim, a gente consegue dizer que, pelo menos nos últimos 15, 10 anos, a equação da nossa vida, na média, ela ficou mais complexa, certo? Ela tem mais atributos. Né? Então, se a gente perguntar lá para os nossos avós, na época deles, não tinha essa necessidade de fazer o TBT na quinta-feira, né? Não existia isso. Não tinha que fazer o check-in no Foursquare para ganhar um desconto de nada, certo? Eles não precisavam se preocupar com privacidade, questão de dados. Isso não existia, né? Então, essa equação ficando mais complexa faz com que os contextos que a gente está inserido na maioria das vezes se tornem mais complexos. Tá? Esses cenários eles são cada vez mais mutantes. Então, as coisas mudam o tempo todo, mudam cada vez mais rápido. Cada vez tem uma coisa nova chegando e a gente, quando viu, já aprendeu a usar a tecnologia nova. Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui pegou da época do MSN, o pessoal aqui mais experiente. Então, MSN, todo mundo usa MSN, certo? Antes do MSN veio o ICQ. Boa parte das pessoas usavam o ICQ? Sim, né? Todo mundo usava o ICQ lá, beleza, tranquilão. Quando surgiu o MSN, tudo que é novidade, e aí só para tudo que é novidade do nosso contexto de vida, para a nossa rotina, a gente primeiro enxerga com aversão, depois a gente cogita e por fim a gente trabalha na aceitação gradativa disso. No MSN aconteceu a mesma coisa, então eu tive esse aqui lá, isso aqui ele serve maravilhosamente bem, ferramenta incrível, eu coloco lá meu profile, lembra disso? Tinha até a descrição, quem era você lá nesse aqui. Surgiu o MSN, ninguém gostava do MSN. Pouco a pouco as pessoas aderiram ao MSN. Por fim as pessoas já partiram 100% migradas para o MSN. Esse exemplo é super simples, super banal, de como a transição é feita de forma cada vez mais azeitada, mais imperceptível. O surgimento do Instagram foi a mesma coisa. Então, vou compartilhar foto para quê? Já tem o meu Facebook que faz isso. Hoje em dia, boa parte das pessoas usam muito mais o Instagram, dado assim, né? Boa parte das pessoas, precisão zero. Mas a maioria das pessoas usam mais o Instagram, na nossa faixa etária, no nosso contexto social, na nossa classe socioeconômica, usa muito mais o Instagram do que o Facebook. O Facebook ele é mais para compartilhar memes hoje do que qualquer outra coisa. Bom, então as coisas estão mudando em tempo real, mudam cada vez mais rápido, mudam cada vez mais, impactando cada vez mais pessoas. Então, a vida está cada vez mais cercada por complexidade. Compreender essas variáveis que incrementam em complexidade é compreender que a gente está num cenário de complexidade cada vez mais exponencial. Eu não sei se alguém aqui já leu ou já teve acesso aos materiais do Peter Diamandis, do Google, do Singularity. Ele tem um bloco de conteúdo que fala só da era da abundância, da parte exponencial das coisas. E aqui eu vou fazer só um parênteses conceitualzinho, bem rápido, que prometo não ser chato. Para o cálculo de exponencialidade, consequentemente de abundância, a área da tecnologia usa uma curva que chama curva de Moore. Tá? É uma curva, não sei como é que chama essa. Lei de Moore. Lei de Moore? Lei de Moore. A lei de Moore, ela calculava que era basicamente, na época eles estavam criando transistor elétrico, tá? Que dentro de um determinado período de tempo, eles iam gastar metade do recurso para construir o dobro, ou com o dobro de capacidade do que tinha sido no D0. Então eu tinha um D0, eu tinha 10 dias para fazer um transistor. Dentro de um espaço de tempo determinado, eu ia fazer... Falei um ou falei dois? Então, vou fazer o dobro, então fazer 4 com metade do tempo, consumindo metade do recurso com o dobro de capacidade. E aí, essa curva é curiosa porque, ao passo que eu aumento também a minha capacidade produtiva, eu reduzo o meu lead time de produção. Então eu vou produzindo cada vez mais, com cada vez menos recurso, em cada vez menos tempo, com maior potencial de computação ou de utilização. Então, assim, essa curva a gente chama de curva exponencial. E a tecnologia hoje está nessa curva que é uma curva exponencial. Tá? Se a gente pegar um recorte breve dessa curva,
e puxar do primeiro processador até o último agora, a gente vê claramente esse movimento de exponencialidade. Então, a gente tem cada vez mais coisas e mais recursos em cada vez menos tempo. Voltando um passo atrás, que a gente está numa era da hiperconectividade, onde o pano de fundo é a tecnologia, eu tenho uma malha tecnológica que eu tenho um maior potencial para criação ou para transitar esses dados, significa que eu tenho uma sociedade que ela está se expandindo também em velocidade exponencial. Isso no modelo tradicional de computação. Se a gente der uns 2 ou 3 passos adiante e entrar na esfera de computação quântica, aí a coisa muda de figura. Falei que eu gosto de viajar, esse é o último, prometo, desse pedaço aqui. Mas para vocês entenderem, e aí se tiver alguém de TI, me ajuda ou me xinga, mas espero que me ajude. Hoje o nosso modelo de desenvolvimento é um modelo que ele emula o raciocínio do nosso cérebro. Primeiro, nosso cérebro não é um computador, nunca vai ser, são estruturas completamente diferentes, tá? Mas ele emula um raciocínio que é o nosso binário, então 0 e 1. Eu acho que você é dev, né? Ou você é de pé? Não é dev? Ótimo. Então se ninguém tiver dev, ninguém vai questionar. A computação quântica, ela não faz mais esse movimento linear, é um movimento que ele é uma malha, então são várias equações rodando ao mesmo tempo. Então eu aumento a minha capacidade de computação ou de armazenamento e de tudo mais de um jeito tipo 24 vezes mais do que é hoje. E 24 vezes vai criar uma nova computação, vai ser 48 vezes, enfim. É uma coisa sem precedentes ainda. Tá? Parênteses fechado. A gente tem contextos que são cada vez mais complexos, contextos complexos geram necessidades que são cada vez mais complexas, pessoas complexas com necessidades que mudam o tempo todo, pessoas ansiosas. Já ouviram falar do FOMO? Fear of Missing Out? Você fez uma cara que não, né? Fear of Missing Out. Tá, Fear of Missing Out, ele é um traço observado claramente hoje, que é o medo que nossa sociedade contemporânea tem de perder alguma informação. Não perder de, perdi o celular, perdi o meu dado, não. É de você deixar passar alguma informação que é relevante para você ou para o contexto que você tem inserido. Então, por isso que a gente fica lá cutucando o celular o tempo todo, falando, deixa eu atualizar aqui meu feed, ver o que está rolando. Mas, às vezes, não está rolando nada. Bom, enfim, contexto complexo gera pessoas complexas têm problemas complexos. Para responder problemas complexos, preciso de soluções complexas. Por isso que a complexidade, ela vem dificultando esse processo todo. Mas o que raios é complexidade? Na verdade, eu vou começar do primeiro que não é complexidade. Talvez fique mais fácil de entender. Complexo não é difícil. Complexo é complexo. Boa noite, pessoal. Ajudou? Não, né? A complexidade não significa necessariamente algo difícil. Por vezes o complexo ele também é difícil, mas não é uma condição sine qua non. Beleza? Complexidade. Aqui eu trago, acho que é um take 5, então, principais coisas sobre complexidade. No geral, depois a gente pode fazer uma conversa de uma semana só sobre complexidade. Tá? Vou adorar falar sobre isso. Bom, complexidade. Ela lida com diferentes variáveis, diferentes naturezas ao mesmo tempo. Então, não existe um processo que ele é linear. 2. Essas várias variáveis, elas influenciam, uma influencia a outra, e elas influenciam o resultado do grupo, que por sua vez influenciam as variáveis de novo. Então, tudo está o tempo todo se influenciando. Qualquer semelhança com a nossa sociedade atual é mera coincidência. Esses atributos, eles compõem sistemas, esses sistemas estão em constante mudança. Então, posso dizer que a complexidade não é algo que é inerte, e sim que é algo que é orgânico, que é vivo e que muda o tempo todo. Ela considera a incerteza. Então, acho que talvez pela essa taxa altíssima de mudança, de renovação, sempre vai ter algo que vai passar desapercebido, ou que é um fator, um atributo que é novo. Então, a complexidade considera uma taxa de incerteza. A gente nunca vai estar trabalhando com 100% das variáveis na mesa. Tem um livro muito bacana que fala sobre esse percentual da incerteza e do desconhecido, que é, acho que é a lógica do Sisindemi. Salvo engano, acho que esse é o título do livro. Alguém já leu esse livro? Bacana, né? Sim. A gente pode fazer um resumo em 3 segundos? Na verdade, a lógica do Sisindemi vai falar do que é extremamente complexo
e que foge do previsível, né? Então, assim, não é uma coisa que vai... Você está achando que vai chegar, você tá achando, na verdade, que está tudo sob controle. E aí, quanto mais você acha que está sob controle, surge algo que está fora do seu, realmente, do seu radar e muda todo o cenário. Então, é algo extremamente complexo com alto impacto. Talvez vocês se recordem, mas recentemente a gente teve uma crash na Bolsa dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso. Que era dos títulos imobiliários. 2008. Tá. Parte desse crash foi previsto nesse livro. Que, se eu não me engano, tá, posso estar comentando uma bola aqui, mas as sessões de crédito eram baseadas no modelo que previa uma taxa mínima de erro. E essa taxa mínima de erro em cima de uma outra taxa mínima, de outra taxa mínima, acabou criando um cenário de incerteza, de instabilidade, que fez com que uma parte da bolsa quebrasse. Tá? Mas ele lida com essa pequena taxinha de incerteza, aquele 0,1% que a gente não considera. Uma outra coisa importante, ele desconsidera a causalidade linear. Então não existe aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra coisa, depois aconteceu outra coisa. As várias variáveis acontecem ao mesmo tempo, se influenciam entre si, criam outras coisas que se influenciam as anteriores, influenciam as adiante, depois deixam de influenciar, então tudo acontece o tempo todo. E essa é uma parte que é muito importante, para a gente compreender o cenário que a gente está hoje. A gente está no cenário hoje que tudo acontece o tempo todo. Então, a gente influencia o nosso contexto do trabalho, influencia a nossa casa, as pessoas influenciam outras pessoas, a gente é influenciado por marcas, a gente é influenciado pela comunicação, a gente influencia o conteúdo que ele é produzido. Então, tudo é influenciado o tempo todo. Então, a complexidade, eu acho que talvez essa seja a síntese da explicação que eu acredito mais. A complexidade, ela é algo que tem várias camadas. Nessas várias camadas tem vários atributos. Só que nesse caso, o todo sempre vai ser maior do que as partes. Trouxe um exemplo aqui, super didático, um embasamento fantástico científico. Em outras palavras, a complexidade é uma lasanha. Por quê? Isso é uma lasanha mesmo. Quando a gente come uma lasanha, a gente come a massa, depois come o molho, depois come, sei lá, a carne que tem no molho, depois come a salsinha, ou a gente come a lasanha? A lasanha. O fato de eu ter todos os ingredientes na mesa, espalhados, significa que eu tenho uma lasanha? Não. Eu só tenho a lasanha quando eu tenho todos os ingredientes juntos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, montados de uma determinada forma. Certo? Quando a gente pega um pedaço da lasanha, a lasanha fica igual? Não, a lasanha se desmonta. Então o primeiro pedaço da lasanha não vai ser igual ao segundo pedaço, ele vai ser igual ao terceiro. Então, tecnicamente, ninguém come a mesma lasanha. Eu como uma diferente, você come uma diferente, porque a composição dos fatores ela é sutilmente diferente. O conceito lasanha, ele é maior do que a soma desses ingredientes. Então, eu falar que eu tenho massa, molho e, sei lá, tempero, não significa eu ter uma lasanha. Eu ter uma lasanha significa eu ter uma lasanha. Eu não ter os ingredientes. Isso que eu já falei, então, como a lasanha a gente não come os ingredientes, a gente come o todo, a gente come o conceito, come o prato. E é muito legal isso porque, não sei se tem a ver com o tema, mas eu vou falar porque eu achei interessante. Se eu falar lasanha, todo mundo sabe o que é. Pode ser que você nunca tenha comido, pode ser que você não goste, mas você sabe o que é, certo? Aposto que vocês quiserem, aposto minha vida aqui que todo mundo pensou, pode ter pensado no mesmo tipo de lasanha, mas o nosso referencial imagético do que é uma lasanha, ele é particular. Então, cada pessoa tem a sua imagem do que é lasanha. Pode ser a lasanha da sua avó, pode ser a lasanha do restaurante, não sei o quê, mas apesar de a gente estar falando de atributos que são comuns, de um conceito que ele é comum, o nosso referencial, ele é individualizado. Em algum momento, cada um tem o seu conceito sobre determinado assunto. E essa lasanha vale para tudo na nossa vida. Você gostando ou não de lasanha, você vai lembrar disso talvez por um tempo, mas pelo menos pelos próximos 5 minutos. Então, resumidamente, a nossa realidade é quase como uma lasanha, que todo mundo é dono e todo mundo coloca um ingrediente. A gente nunca sabe qual vai ser o resultado, às vezes o gosto é bom, às vezes o gosto é ruim, mas no final vai ser uma lasanha ainda. Beleza?
exatamente aí que a gente se encaixa. Não na lasanha. Pode ser depois, mas não agora. A gente, como designer de serviço, e alguns designers aí, tem como missão ou como obrigação entender como funciona esse conceito ou do que é feita essa lasanha para aplicar isso na nossa descoberta de problema, descoberta e mapeamento do cenário, para então construir algo que seja realmente efetivo. E aí, propositalmente, o layout ele não é bonito porque o design não precisa ser bonito. Ele pode ser bonito sim, mas ele é efetivo quando ele resolve um problema que ele é real. Problemas reais são de pessoas. Aos poucos eu vou começar a conectar com a apresentação do Rê, porque no fundo o conteúdo ele é único. Tá? Então, o design de serviços tem a missão de mapear, aprofundar e descobrir e qualificar também variáveis de diferentes naturezas. Então, saber quais são os ingredientes da bendita lasanha. Criando soluções de inúmeros formatos para pessoas com diferentes necessidades. Esses diferentes formatos aqui, eu só vou abrir um breve parênteses porque tem uma galera aqui que não trabalha hoje com design. E algo que eu tenho percebido no mercado, né, como service design rádio. Algumas disciplinas do design, elas têm uma parte de discovery, de descoberta, que ele é muito parecida uma da outra. Mas a parte de delivery, ela pode variar. Então, por exemplo, eu já fui da área de UX, então eu tinha um discovery muito parecido com o que eu tenho hoje, mas o meu delivery era completamente diferente. Antigamente o meu delivery passava por um aspecto de limitação técnica, de horas de TI, de visão jornada canal, era um contexto, era um cenário. O design de serviço ele pode ser de vários contextos, de vários cenários ao mesmo tempo. Então a gente não tem um compromisso de uma solução que é digital, uma solução que é física. A solução ela pode ser um novo processo, ela pode ser um novo nome, pode ser uma nova marca, ela pode ser qualquer coisa. Então por isso que eu acho que quando eu falo de soluções complexas, eu acho que o design de serviço tem um merge com essas soluções complexas, porque pode ser literalmente qualquer coisa. E aí, falando aqui rapidamente da minha experiência profissional, de 2 anos para cá, eu redesenhei marca, eu redesenhei processo, eu redesenhei alocação de custo, maravilhoso, incrível. Eu redesenhei uma parte de jornada, eu redesenhei produto, então assim, pode ser literalmente qualquer coisa. Para a gente conseguir conceber esse qualquer coisa e a gente começar a trabalhar com complexidade, ou para servir um modelo de complexidade, a gente precisa também trabalhar o nosso mindset. E aí, pedir para apagar as luzes, todo mundo vai meditar aqui 10 minutos. Lógico que não. O nosso mindset hoje, além do aspecto social, ele é construído ao longo da nossa vida. Então, a nossa educação formal, ela direciona o nosso jeito de abordagem de problemas. Muitos de vocês imaginam que têm tido uma educação igual a minha, educação formal, então jardim, não sei o que, educação assim, normal, tá? Essa educação normal, ela surgiu próximo ali da Revolução Industrial, já faz muito tempo. Esse modelo foi feito para servir uma necessidade mercadológica que existia naquela época. Então, existia lá uma linha de produção e precisavam de pessoas que eram altamente especializadas em uma etapa do processo ali. Não eram pessoas generalistas. E aí a nossa formação, acho que ela corresponde não, ela é a emulação desse modelo criado lá em, sei lá, século XVII, sei lá, XVIII. Faz muito tempo. Então, a gente está, e é muito louco, né? Porque a gente está numa era exponencial, lá na curva, no topo da curva, é um celular que é incrível, vai para não sei que mundo e tal, e ao mesmo tempo a gente está sendo educado, e aí você da pedagogia, não é uma pedagogia de forma nenhuma, mas a gente vem sendo educado para atender só uma face do espectro. Então, para isso a gente precisa aprender a aprender e aprender mais a desaprender. Essa é uma frase que eu sempre ouço nos negócios de design, mas eu acho que ela é boa para o momento. Mas como? Bom, então recapitulando, a gente não tem fórmula mágica, certo? Não tem lá 5 passos para você sair daqui um puta design. Mas a literatura vem mostrando que existem fatores que se repetem com certa linearidade, com certa consistência. Então, apesar de eu não ter 5 passos para nada, e não custa R$9,90, não tem isso.
quem quiser. Eu acho que tem alguns fatores que a gente consegue ter uma aplicação que era mais horizontal. Tá? Isso não é uma regra, isso não é uma lei. Se vocês acharem que faz sentido, pô, testa no trampo de vocês, testa na casa de vocês. Se for ruim, tudo bem, vocês podem falar, falou merda, tem a ver. Se for bom, podem falar, pô, testei e achei que essa abordagem faz sentido. Que é, para uma atuação efetiva, fundamental entender uma única coisa, que na verdade não é uma coisa, que são as pessoas. E aí não tem papo de autoajuda, de feitiçaria, é realmente entender pessoas, entender sobre gente. Por quê? Nessa curva exponencial, a gente vê o desenvolvimento de muitas coisas diferentes e são coisas cada vez mais inovadoras e incríveis. Mas, a gente, puxando uma linha temporal, desde que a gente tem documentado até agora, e isso eu posso falar com bastante propriedade, porque é a minha área de atuação, de especialização, a gente vê que as causas raízes ali da base praticamente não mudam. Comportamentos, alguns mudam, outros não. Atitudes mudam todas. Então, eu posso dizer o seguinte, para eu atuar em um cenário que tudo muda o tempo todo e vai cada vez mudar mais, eu focar em atributos que não mudam muito, eu aumento minha taxa de acerto bastante. Tá? Eu quero dizer o seguinte, não basta você gostar de pessoas, não basta você falar, legal, paz e amor, falar de pessoas é legal, a gente precisa muito entender profundamente quem são as pessoas que estão no nosso entorno e as pessoas que vão trabalhar com a gente ou pessoas que são o alvo da nossa solução. Então, segura que vai ter um pouco mais de viagem por aí. As soluções de hoje, essas soluções do século passado e quase, sei lá, talvez no milênio passado, elas são completamente diferentes entre si, mas elas foram criadas para atender necessidades que são básicas e que mudam muito pouco. Então, se eu falar para você que hoje eu ter... Não, melhor do que isso. A gente muda, mas a gente não quer dizer que a gente é a mesma do que o homem das cavernas, mas a gente tem várias características e vários comportamentos adaptativos que são herdados dessa época. Para tangibilizar isso, gostaria que alguém de vocês desse um exemplo de um produto ou solução recente. Que vocês usaram, que vocês viram. Comprar esse curso. Comprar? Esse curso. Esse curso? Não. Pode ser. As bikes. As bikes. Feedback. Feedback. Tá, pode uma só. Qual que vocês querem? Vamos falar para a democracia de novo? Bom, vamos começar por você que falou do comprar esse curso. Vou tentar fazer o aspecto do atitudinal, que é a causa raiz. Pode ser que eu esteja enganado, mas é uma tentativa. Tá? É só para ilustrar o nosso esforço de aprofundamento aqui. Eu tenho uma atitude observada que é comprar um curso. Comprar um curso é o reflexo de um comportamento que é a busca por conhecimento. Certo? Pode ser isso? Tá. A busca por conhecimento pode ser completamente diferente. Tá? A busca por conhecimento pode significar eu, indivíduo, me servir de mais ferramentas, de mais atributos, de mais artifícios, para eu ter maior capacidade, e com maior capacidade eu tenho maior autonomia, eu tenho maior controle, e no final, tendo maior autonomia e controle, eu tenho uma manutenção do meu estado natural de segurança, porque eu controlo as variáveis. Eu tenho mais atributos, eu consigo direcionar para onde vai ser o meu futuro de carreira, e meu futuro de carreira pode ser de encontro ao conteúdo que eu estou assistindo hoje. Necessidades básicas do ser humano são baseadas em manutenção de segurança. O ser humano é naturalmente preguiçoso. A gente é naturalmente preguiçoso porque a gente tem que preservar a nossa energia para poder caçar e poder correr e tudo mais. Então, por exemplo, a gente não mora mais em caverna, certo? Mas a gente ainda tem medo do desconhecido, medo do escuro e tudo mais. A gente não caça, não sai para onde? A gente não precisa dessa quantidade de energia armazenada no nosso corpo, certo? Acho que ninguém de vocês caça. Na verdade, eu espero que nenhum de vocês caça. Só Pokémon. Só Pokémon.
Só Pokémon não tem problema. Mas mesmo assim, a gente tem vários comportamentos que fazem com que a gente economize energia. Então, na nossa cabeça tem o sistema 1 e o sistema 2. Parênteses rapidinho, tá? Sistema 1, sistema destinado para ações e pensamentos mais complexos e modulados. Então, envolve um alto nível de esforço, concentração e queima de energia. Quando a gente aprender alguma coisa que é nova, tipo aprender a dirigir, sistema 1, é difícil pra caramba. A gente não sabe como é que solta a embreagem, tem que lembrar, primeira para frente, segunda para trás. Beleza. Absorvido esse conhecimento, ele vem no sistema 2. Nesse caso, assim funciona, mas não é verdade absoluta. Sistema 2 é o sistema que ele automatiza decisões e processos na nossa cabeça. Decisões e processos automatizados não passam para o sistema 1 e a gente economiza muita energia. Então, depois de um tempo dirigindo, a gente não pensa mais que ainda na primeira, segunda, puxa, agora vou dar a seta, para dar a seta, eu tenho que esticar o meu dedo médio esquerdo e colocar para cima. A gente não pensa, é um processo automatizado. A mesma coisa acontece quando a gente aprende a andar. Então, esse é o comportamento, que é um comportamento adaptativo. Nosso funcionamento da cabeça é olhando desde muito tempo atrás. Ele é feito para economia de energia e manutenção de foco atencional. Fechou, é isso. Finalmente, o The Prestige, que tem referência direta ao filme, o golpe é o do Wolverine, que ele é mágico. É muito difundido no mercado hoje essa atenção às tendências tecnológicas, movimentos, ferramentas e tudo mais. Ficou todo mundo olhando para um lado. Para a gente, como designer e resolvedor de problemas, vamos diferenciar, a gente tem que olhar para o outro lado. A gente vai ter mais artifício, mais argumento, mais ferramenta. Na verdade, mais do que olhar para o outro lado, a gente tem que olhar para todos os lados. Então, talvez vocês lembrem, mas foi um frame que eu retrouxe, que eu tenho o usuário no centro, é isso, design no centro? Exato, serviço no centro, o usuário e a organização. Isso. E o olhar para o lado é você ter o olhar que ele é 360. Você olha para o negócio, você olha para o que está acontecendo no mundo, você olha para o seu usuário, você olha para si, e esse é um processo em constante expansão. Sim, obviamente a tecnologia é importante, ela ajuda no dia a dia, aquele curso renomado que você fez, ele é super importante, sim, ele é bacana, não estou falando mal disso, mas esse aspecto fancy, chique do design, eu sou designer, eu sou diferentão, não é tudo. Vou recapitular aqui o que a gente falou rapidamente. Então a gente falou sobre construir soluções, e aí, via de regra, design busca soluções sustentáveis que são desejáveis do ponto de vista do cliente, factíveis do ponto de vista técnico e viáveis do ponto de vista de negócio. Então, a intersecção dessas três bolinhas é ali o cérebro do design. A gente falou sobre a direção de diversas soluções, parando conforme o contexto de aplicação, do usuário, e aí que mora o design de serviço, essa variedade, ser completamente omni e qualquer coisa. A gente falou do contexto mutável, que é a história da lasanha lá, todo mundo o tempo todo, mais inteligência, uma coisa louca, emergindo, uma condição de coisas. E a gente falou sobre entender pessoas. Aqui tem também alguma correlação com o que o Rê trouxe. Para entender pessoas, algumas ferramentas, então, o User Research, para entender bem o seu usuário, do contexto que ele está ali, personas, uma coisa mais ferramental. A gente tem algumas ciências comportamentais. Não estou falando para vocês saírem daqui e se inscreverem no curso de psicologia, não é isso. Mas a gente precisa se aproximar, sim, de outras áreas do conhecimento que são um pouco mais sérias do ponto de vista científico, tá? Então, se aproveitar desses repositórios científicos, tem muito artigo sobre o X, muito artigo sobre design, muito artigo sobre entender pessoas e tudo mais, então basta procurar. A gente, um exemplo disso, a gente integrar e colaborar mais uns com os outros. E a gente tem uma busca incansável e apaixonada por entender pessoas. Eu acho que isso conecta super com o conteúdo que a gente viu antes de... Não, espero não soar piegas nisso, mas eu acho que o lance do design é realmente ter algo que toca o coração e eu acho que é mais do que um trabalho das 8 às 5, que você entra, beleza, liga a chavinha, sou designer agora, saiu, não sou mais designer, foda-se, o mundo não é assim que funciona. Para ser um bom designer, estamos fechando já, coragem, pessoal. Você não precisa ter o melhor computador. Então, se você não tem um computador Apple, full dados, está tudo bem. Não é isso, você precisa ser um bom designer. Tá?
Você não precisa se vestir de jeito diferente, você não precisa ser um cara diferentão, com óculos diferente, com calça diferente, que fala engraçado. Cara, você não precisa, você pode ser você mesmo. Alguns de vocês já são assim diferentes, não precisa usar nada. Você não precisa aprender nenhum terminho. A gente fala agora fancy, né? Não precisa fazer isso, cara. Fito técnico. Cara, você não precisa disso. Né? Se você sabe, tá tudo bem, beleza. Mas não precisa. Deadline, Você não precisa inventar cara no LinkedIn. Você não precisa falar que você é designer, não sei da onde, porque você quer inventar, beleza, vida sua, você quiser. Para você ser um cara bom, uma mulher boa nisso, você não precisa ter um título lá. É muito maior que isso, galera. O que você precisa de verdade, e aí não tem como não ser designer, não ter isso ser designer, é gostar de gente. Quem gosta de gente. Não precisa sair, todo dia chega abraçando no escritório, não é isso. Mas é se interessar pelos aspectos que impactam a vida das pessoas. É o que move a vida das pessoas, o que melhora, o que piora. É ter interesse no tema. É entender muito, muito, muito sobre pessoas. A gente precisa, para ser designer, ser humano. Simples assim. Entender que todo mundo tem desejos, necessidades, limitações e que isso faz parte do processo, seja dentro da corporação ou seja fora da corporação. Entender que esse ecossistema, no fundo, responde a uma malha de pessoas debaixo disso é fundamental para a concepção de absolutamente qualquer coisa. E é isso. Obrigado. É fazer uma cadeira. Para isso, vocês vão receber uma chapa planificada com peças de uma cadeira que foi desenvolvida para o Batalha Makers Brasil. Eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Ver se dá certo, que a gente tem que aprender, experimentar, errar, se divertir e fazer. Às vezes até as pessoas se incomodam, porque falam, não, vamos planejar. E eu falo, não, gente, vamos fazer, não dá para esperar. Cadeira.